Se eu puder dar um título hoje para essa palavra, eu colocaria ela assim, como crescer de forma espiritual, ou como crescer espiritualmente. Há muitas pessoas que têm dúvida do que fazer quando o assunto é crescimento espiritual. Elas não por hora ficam em dúvida, sem saber o que fazer. As práticas que precisam ser feitas, ser praticadas. E alguém, no mês passado, me fez essa pergunta: pastor, o ano começou e eu tive alguns problemas no ano de 2024 acerca de crescimento espiritual. O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? O que eu preciso fazer para mim crescer espiritualmente? Aqui eu vou te dar algumas dicas, algumas chaves. Pastor, a minha vida espiritualmente está fraca. Pastor, a minha vida espiritualmente está uma bagunça. Pastor, eu estou perdido quando o assunto é espiritualidade. Estive em um lugar, não deu certo, saí de lá pior. Vi um escândalo na vida do fulano, fiquei pior ainda. Eu estava quase engateando na fé, caminhando na fé. Coisas aconteceram e eu me perdi na caminhada. O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Por que eu devo fazer? Então, olha só, eu não vou dar grito aqui, tá, irmão? Não vou ficar gritando com você, você vai ter que se esforçar para me ouvir aqui hoje. Amém? Eu não vou te sensacionalizar, te emocionar. Você vai ter que agarrar essa palavra. Você vai ter que olhar nos meus olhos e falar assim: eu me interesso naquele negócio ali. Tenho interesse, então eu vou ficar aqui até o final para me entender e para me praticar isso que o pastor vai ensinar. Uma das partes importante da nossa vida cristã é o crescimento espiritual. Quem não cresce significa que não está vivo. Porque tudo aquilo que é vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. Você sabia que espiritualmente você é um organismo vivo? Eu estou falando que você vai ter que ficar de olho em mim. Nós vamos mergulhar de forma profunda aqui. Deixa esse negócio de sono, essa preguiça para lá e fica comigo aqui. Você é um organismo espiritualmente vivo. Paulo vai escrever que você é parte de um corpo. O corpo é orgânico. O corpo tem vida. Irmão, eu não sou aquele pregador que vai ficar aqui te falando que vai te dar chave, ouro, benção, caneta. Você vai para outro lugar, você vai procurando isso. Eu vou te ensinar a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Então fica aqui comigo. Paulo vai dizer que nós somos parte de um corpo. Ele diz que nós somos membros de um corpo. O corpo tem muitos membros. Isso fala de organismo vivo. Um organismo vivo. E tudo que é vivo é porque nasceu, é porque está crescendo, e isso precisa reproduzir, e depois vai de arrasta. A diferença é que no mundo espiritual, você não vai de arrasta. Você vai para a glória. Dá uma glória aí, fala amém, graças a Deus. Amém? Então, se você nasceu e não está crescendo espiritualmente, está perigoso. Se você não está crescendo, como Pedro vai dizer, você vai tomando leite racional para que vá descrescendo. Tem que ir crescendo, irmão. Se não estiver crescendo, está errado. Não está, gente? Tem que ir crescendo, dia após dia. Pastor, o que é crescer? É ir evoluindo. Sabe aquela raiva que existia? É você soltar aquela raiva, liberar aquele negócio. É ir crescendo e evoluindo espiritualmente. Sabe aquela mágoa, aquele ódio que tinha aí dentro, que estava aí dentro, que não conseguia liberar, que não conseguia perdoar. Quando você vai crescendo espiritualmente, você vai entendendo que perdoar é como soltar um prisioneiro de uma cela e depois descobrir que você era o prisioneiro.
tem que ir crescendo. Se não está crescendo, tem alguma coisa errada. Pastor, eu já sou da igreja há muitos anos. O seu tempo de igreja não significa, não fala sobre o seu crescimento. A gente que já está se transformando em um dinossauro dentro da igreja, mas continua menino espiritual. Já está criando lodo, já está criando, igual Jaú, Cleito. Não tem Jaú quando fica velho demais, começa a criar pelo, né? Mas ainda é menino, é criança. Ainda está correndo atrás de bênção, atrás de milagre. E não que isso seja errado, irmão. Hora ou outra nós vamos sim depender, precisar do Senhor nisso. Mas tem que ir crescendo. Quem não cresce significa que não está vivo. Só quem está morto, irmão, não cresce. Isso é muito perigoso, porque você vai encontrar uma pessoa agora, e se daqui você encontrar ela daqui um tempo e ela não evoluiu espiritualmente, você vai dizer: uai, moço, o pastor falou que quem não cresce está morto. Você está vivo, rapaz, no espírito, ou você está morto? Porque, amém? Quem está me entendendo? Viver para Jesus é um processo de transformação, e essa transformação nos traz um crescimento. Ele começa com a salvação, ele começa na cruz, mas ele não termina na salvação, ele não termina em Atos. Aliás, perdão, irmão, ele não termina no Calvário, na cruz. O Evangelho, ele sai da cruz e vai para Atos. A salvação, ela é o começo, ela não é o fim de tudo. Vou bugar sua cabeça. A salvação é a porta de entrada para o reino de Deus. Já estou na igreja, estou salvo, aleluia, glória a Deus. Vou lá no culto de domingo, só agradecer. Está fraquinho. Jesus não te chamou só para ser salvo, Ele te chamou para ter uma vida de relacionamento com Ele. Começa com a salvação, mas a salvação é só a porta de entrada, é só o começo, é só o início. Meu irmão, eu fui salvo, e porque eu fui salvo, agora eu desenvolvo uma vida de relacionamento com a presença de Deus, uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Quem está me entendendo, diga eu. Eu preciso crescer, eu preciso evoluir, entender que o Evangelho, ele vai além da salvação. Pastor, o senhor está falando heresia, é besteira isso que o senhor está falando. Pastor, tudo é salvação, tudo está na salvação. Não, quando Judas vai escrever, no capítulo 1, ele vai dizer assim: olha, eu estava escrevendo acerca da salvação que é comum. Eu escrevia sobre a comum salvação que uma vez foi dada aos santos. Você nunca leu esse versículo, esse texto? Abra depois Judas capítulo 1 e leia. E você vai ver ele falando que a salvação, ela é comum para os que creem. É lógico, é muito importante ser salvo e morar com o Senhor, mas é uma porta de entrada para um relacionamento. Deus não te chamou só para ser salvo, Ele te chamou para andar com Ele, para viver com Ele, para estar com Ele, para conversar com Ele, para amar Ele. Uau! Tem que crescer, tem que avançar. Começa com a salvação, mas não termina na salvação. O Evangelho, ele começa na cruz com Jesus, mas ele segue para Atos, onde o Espírito Santo desce, aonde a igreja começa e vai crescendo, 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 e da multidão dos que creram era um só o coração e a alma, e vai crescendo. Começa na salvação, mas não termina na salvação. É ir conhecendo Jesus durante a jornada da sua vida. E para crescer espiritualmente, irmão, é importante estar conectado com uma coisa. Sem essa conexão não há crescimento com a palavra de Deus. E já já eu vou falar sobre isso aqui. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus é Jesus encarnado. No princípio
era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne. No original, no princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. E habitou entre nós. Sem conexão com Jesus, não existe crescimento espiritual. Sem conexão com o Verbo vivo, com a palavra, não há crescimento espiritual. Quem está comigo, diga eu. Tem um crente de raiz aqui que não dormiu ainda, diga eu. Nós precisamos dessa conexão com a palavra e com as práticas espirituais e descobrir qual é a vontade de Deus. Depois é preciso pôr isso em prática. Também é importante ter comunhão uns com os outros. Conhecer a Cristo e ter comunhão. Porque somente nós só conseguimos crescer de maneira saudável quando nós estamos juntos em comunhão, como você está fazendo aqui agora, com a sua família, com seus irmãos. E não só aqui, mas no dia a dia, na nossa vida comum, que é chamado vida na vida. Eu vou falar sobre isso hoje. Existem pecados. Escuta aqui. Existem pecados, deformidades no nosso caráter, ruínas na nossa alma, buracos no nosso espírito, transgressão, iniquidade no nosso ser, que só será perdoado no meio da comunhão. Você sabia disso? Que existem pecados que é perdoado em meio à comunhão. Eu te provo por 2 vezes isso na palavra, na Escritura Sagrada. Jesus, a palavra vai nos descrever em João dizendo: e tendo comunhão uns com os outros. Fala comigo assim: comunhão uns com os outros. Pega na mão de quem está do seu lado assim e fala: comunhão uns com os outros. Vira para o seu irmão e fala assim: não me faz raiva não. Fala assim: tenha comunhão comigo. Fala assim: não me estressa não, para de me fazer raiva. Fala assim: eu preciso é de comunhão com você. Fala assim: porque quando eu tenho comunhão com você, agora bem forte, fala assim comigo: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Na mesa da comunhão há perdão. Gustavo, está gravando pelo menos? Está gravando? Gravando tá. Porque tem que soltar essa palavra depois. Na comunhão existe cura. Na comunhão existe perdão. E tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. João 21. Jesus aparece, João 20, perdão, aparece para os discípulos Juninho dentro daquele quarto e diz a eles: paz seja convosco. Bateu aquele arrepio gostoso da presença, irmão. Eu gosto quando ele está no lugar, quando ele está na casa, é demais. É interessante que ele se manifesta através da palavra. Amém? Então o Senhor desce transfigurado ali no meio dos discípulos e diz assim: olha, paz seja convosco. Dizendo isso, assoprou sobre eles e diz: receba o Espírito Santo. Essa parte é forte. Aquele a quem vocês perdoar serão perdoados. Ele diz: mas aqueles a quem vocês reterem o perdão será retido. Ei, cuidado com esse negócio de reter perdão. Não segura esse negócio não. Libera.
começo do culto, Deus está falando isso aqui, ó, libera. Jesus fala para eles assim: aquele a quem vocês perdoar serão perdoados, na comunhão, junto. Alguém que está crescendo espiritualmente entende que na comunhão existe perdão. A palavra de Deus, ele diz que tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu quero que você fala comigo com voz de guerreiro, com voz de guerreira, bem assim, fala assim: primeiro, conhecer a palavra, que é Jesus. Fala assim: segundo, praticar essa palavra. Fala assim: terceiro, comunhão. E eu quero te dar mais alguns conselhos, algumas formas, para que nós possamos crescer de forma espiritual. Agora você pode começar a anotar. Agora você pode começar a anotar, porque isso aqui vai ser para a sua vida toda. Amém? Crescer na palavra. Coloca aqui para mim, em nome de Jesus, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Pedro 3,18. Olha o convite da palavra de Deus para nós. Olha a chamada da palavra de Deus para nós. Todo mundo assim, ó, a primeira palavra aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vira para o seu irmão e fala assim: cresça. Vira para o seu irmão e fala: cresça. Fala: para de ser menino, para de ser mimado e cresça. Fala assim: para de mimimi gospel, para de choradeirinha. Fala aí: cresça. Fala assim: você tem que ser igual massa de pão. Quanto mais porrada, mais você cresce. Eu vou declarar, irmãos, aqui nesse lugar: crente massa de pão. Mais pancada, mais porrada, você vai crescer. Alguém vai dizer: meu Deus, pastor, mas eu já estou tomando muita porrada. Pastor, para, não, pastor, não. Eu vou orar para a porrada dobrar. Porque quando dobra a porrada, também dobra o crescimento, irmão. Amém? Pedro está dizendo: cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ah, que lindo! Eu falei para você da palavra, do Logos, do Verbo. Você quer o segredo para o crescimento? Conheça o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto aqui esconde uma revelação poderosa. Eu acho que eu não consigo pregar essa palavra toda hoje, que ela é extensa. Mas olha que revelação profunda desse texto. Você quer crescer? Existe uma ordem de crescimento. Cresça. Você deve crescer espiritualmente. Porém, contudo, entretanto, não cresça para ser um orgulhoso religioso. Para dizer: eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu já li, já fiz a escola, eu discuto a Bíblia. A Bíblia não é para ser discutida, é para ser vivida. Eu vou sentar para me confrontar as ideias. Não, você não tem que confrontar as ideias de ninguém com a Bíblia. A palavra de Deus tem que confrontar o seu coração. A palavra de Deus, ela não é uma espada para os outros, ela é uma espada para você. Se quiser moleza, morde água. Tem que crescer. Porém, esse crescimento é para quê? Você cresce na graça e no conhecimento. Conhecer Jesus, ser conhecido dele. Porque quando você cresce na graça e no conhecimento de Cristo, olha o sinal de quem cresceu no conhecimento de Jesus, no conhecimento da palavra, no conhecimento de Cristo. Entenda que a Ele seja toda glória e para sempre.
Quem cresceu no conhecimento da graça de Jesus nunca vai atrair a glória para si. Entende que a glória será sempre de Jesus. Eu sou o que sou por causa da graça e da misericórdia de Jesus. Eu tenho o que eu tenho. Essa pessoa vai sempre atribuir, Jéssica, a glória a Ele. O sinal de alguém que cresceu no conhecimento e na graça. E a Ele seja a glória para sempre. Você prova os céus. Você prova aos céus e a você mesmo que você está crescendo no Espírito. Quando você crer, mesmo sem sentir nada. Pastor, como que eu entendo, eu conheço, eu reconheço que eu estou crescendo espiritualmente, na graça e no conhecimento de Deus? Quando você crer, mesmo não sentindo nada. Pastor, nem um arrepio, não estou sentindo nada. Pastor, eu não estou sentindo, eu vim no culto e não senti nada. Parece que eu estou seco igual língua de papagaio. Mas eu não deixo de crer. Porque eu não sou movido pelo sentimento. Eu sou movido por uma convicção. Tem crente aqui? Dá um glória. Você prova aos céus, ao inferno e a você mesmo que você está crescendo espiritualmente quando você crer mesmo sem sentir nada. Eu não estou sentindo nada, eu não sinto, eu não vejo, eu não toco, mas eu creio. Porque quantas vezes, irmão, você teve que crer sem um pingo de sentimento? Menino na fé, cristão raso na fé, ele quer sentir. Mas Deus não falou comigo hoje, não. Deus falou com você. Não, mas eu não senti, não. Mas Ele falou na palavra. A palavra não é suficiente. Ai, meu Deus. Mas eu não senti na hora do culto. Mas a palavra não é suficiente. Você tem mesmo que sentir, você é muito se sentir. Irmãos, é por causa desse negócio do se sentir, do sentimento, é que está essa bagunça desordenada nas igrejas. Porque é o seguinte, o profeta está lá, segura isso aqui, o profeta está lá, e ele quer que todo mundo sente, todo mundo roda, todo mundo cai no chão. Aí o dia, irmão, que Deus fala assim, não quero negócio aí não, eu vou ir hoje não para fazer isso não, hoje eu quero ensinar na palavra, hoje eu quero outra coisa, eu vou fazer outro negócio aí. Aí não tem o xarabá, o cara no chão, aí o profeta começa, eu estou vendo um anjo ali, tá vendo não. Deus está me dizendo, não, irmão, Deus está dizendo nada não, Deus está falando, não quero isso aí não. Eu vou ensinar na palavra, eu não vou fazer esse negócio. Não, porque tem que sensacionalizar, tem que sentimentalizar o povo. Não, irmão, cai fora desse negócio. Vai crescer espiritualmente, meu irmão. Pastor, se eu ensinando desse jeito aí, nós vamos ser tudo frio, pastor. Que frio nada, nós vamos queimar pela presença de Jesus ainda mais. Só que nós deixamos de ser menino, irmão. Deixamos de ser criança. Quem é do fogo, quem é da glória de Deus, reconhece a glória de Deus e pronto. Sabe que a presença está ali, Deus está ali, pronto. Amém? Amém? Aí quando Deus não vai no culto do profeta, o profeta inventa um monte de Deus. Tem um anjo ali, tem um negócio aqui. Deus está me mostrando aqui, Deus está revelando aqui, está nada. Deus está falando, não estou mostrando assim não, estou falando não, eu estou fora. É outra coisa, você tá emocionado, rapaz. Não, mas porque alguém tem que cair no chão, que alguém tem que não tem. A palavra é suficiente. Se eu não descer aí, não colocar a mão na cabeça de ninguém, meu irmão, não orar por ninguém cair no chão, a palavra continua sendo suficiente. Aí quando ele quer vir também pegar todo mundo, jogar todo mundo no chão, meu irmão, aí é ele, aí acabou, também não tem nada a ver com isso também. Aí nós respeitamos também, né, Wanda? Mas o fato é
que quando você crê, mesmo não sentindo nada, pastor, essa semana está muito difícil, é uma guerra muito grande, pastor, eu não ouço a voz de Deus, Deus não falou comigo, pastor, eu abri a Bíblia, não entendi nada, pastor, os louvores não estão falando nada, pastor, um profeta não falou nada, eu até tentei ouvir uma palavra no YouTube, a minha cabeça enlouqueceu, eu não entendi, foi nada, mas eu continuo crendo. Vira para o seu irmão e fala assim, você vai chegar nesse lugar, fala assim, é nesse lugar que Deus te quer. Não estou sentindo nada, mas eu estou crendo. Nós não teremos sentimento nenhum, não ouviremos voz nenhuma do alto, não receberemos nenhuma palavra de uma profecia, nada. Mas alguém que está crescendo espiritualmente, não para de adorar, mesmo quando não está sentindo e nem vendo nada disso. Deixa eu falar um negócio para você. Você sabia que obediência não tem nada a ver com sentimento? Noé, constrói uma arca para mim, porque vai chover. Tá bom, Deus. Como que é? É assim, é assado, é assim, vai ser desse tamanho, vai ser assim. Tudo bem. Deus, Noé. Agora deixa eu falar um negócio para você. Você sabia que Noé não sabia o que era chuva? Não tinha chovido ainda, nem o orvalho tinha caído sobre a terra. Noé não sabia o que era chuva. Deus só falou para ele, faz a arca que vai chover. Ele falou, tá bom, vou fazer. Aí, irmão, Deus ficou 100 anos. 100 anos, o que eu falei? 100 anos sem falar com Noé. E Noé, fazendo a arca sem saber o que era chuva. Sem sentimentalismo nenhum, crendo naquilo que Deus falou, cheio de fé. Tem crentes que se Deus falar com ele, ou tem pessoas, comuns, se Deus falar com ele, eu vou fazer isso na sua vida, eu estou te entregando isso, vou te dar isso aqui, vou te dar o chamado, tará, Deus vai, eu vou fazer, e tará, passa 5 dias, o cara já está pedindo confirmação, ouviu da boca de Deus agora, passou 1 mês, já está na porta do outro profeta. O profeta, confirma aí para mim o que Deus falou lá. O que você veio fazer hoje? Eu vim buscar uma confirmação de Deus para com esse irmão. Cuidado com esse negócio de confirmação. Eu preciso de uma confirmação. Então Deus mente, então. Ele arrepende, ele volta atrás. Eu preciso de uma confirmação de Deus para saber se é isso mesmo. Ai. Noé não pediu confirmação, Noé não perguntou o que era, Noé só obedeceu e foi fazer. Vira para o seu irmão e fala assim, cresça. Fala, para com esse negócio de confirmação. Mas eu preciso de uma confirmação. Se você precisar de uma confirmação, é 2 coisas. Ou foi Deus que não falou, ou você não acreditou no que Ele falou. Eu nunca pedi confirmação de nada a Deus. Nunca. Não preciso. Deus é Deus de uma palavra só. Ele falou, acabou. Não importa o tempo, não importa quando, vai acontecer e pronto. Não teste Deus. Ele pode querer testar você. Amém? Amém? Então você crê mesmo sem sentir nada.
E por que, pastor? Porque existe uma convicção dentro dessa pessoa que Jesus não deixou e nem o abandonou. Ela está em João capítulo 14, versículo 16. Ela está com essa palavra no coração dela. Quando Jesus disse: eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará um Consolador, e Ele que esteja com vocês para sempre. Ela sabe que Deus não abandonou ela, está nela para sempre. Então ela não ouve, ela não sente, ela não fala, mas ela tem a convicção de que existe um conselheiro, um consolador amado que está dentro dela para sempre. Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus está falando comigo, Deus falou comigo que você, Deus falou comigo que você. Cuidado com esse negócio, viu? Deus é o culpado, rapaz. Quando a pessoa começa a negócio, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou, uma vez. A camada começou de, Deus falou comigo, pastor, assim, assim, assim. Deus falou comigo, pastor, assim. Deus falou comigo, assim, assim. E não que eu duvide que Deus fale, Deus fala mesmo. Deus falou comigo. Falei, rapaz, eu devo estar muito errado. Eu devo estar em pecado. Eu estou ruim demais. Porque, rapaz, Deus está falando com esse cara aqui todo dia, moça. E eu estou aqui na batalha, rapaz. Todo dia, 3, 4 horas da manhã, eu estou lá, mas orando em línguas, o trem está arrochado para mim. E eu não está falando desse tanto comigo, e está falando desse tanto. Rapaz, eu estou começando a ficar com inveja. Deus fala, mas Deus não é menino. Amém? Quem entendeu? Existe um propósito no falar de Deus. Quando Deus fala, Ele fala com peso, Ele fala com pesar. É algo assertivo. Alguém está me ouvindo? Dá um glória aí. Então a pessoa não se move por sentimento, porque ela sabe. Olha, Deus, Jesus falando, eu rogarei ao Pai, eu vos enviarei o Consolador, e Ele vai estar em você para sempre. Ela sabe que mesmo não sentindo nada, ela sabe que ali Ele está ajudando, está guiando, está conduzindo. Irmão, fala a verdade, quem já passou por isso aqui, ou está passando por isso aqui, de você não sentir nada, aquela temporada assim, que você não está sentindo nada, não tem arrepio, não tem glória, não tem show, não tem, mas você sabe que Deus está ali conduzindo seu passo. Levanta a mão, deixa eu ver aí. É desse jeito que eu estou vivendo, irmãos, há 3 anos. Debaixo de uma glória de Deus. Debaixo de um poder de Deus. Onde não precisa haver emoção, sentimento, mas o próprio presença de convicção em nós. Então, eu queria que você fizesse algo comigo agora. Coloca a mão na sua cabeça assim, coloca a mão na sua cabeça. Você vai falar o seu nome, tá? Eu vou falar o meu, você vai falar o seu. Você vai repetir comigo assim, bem alto, bem alto, bem alto. Você vai falar o seu nome e diga assim, Daniel. Não, você não falou seu nome em alto aí não, vamos lá. 1, 2, 3. Fala assim, você vai crescer espiritualmente quando você entender que Deus está com você, mesmo você não sentindo a sua presença. Diga assim, ó, não é sentimento, é fé. Fala assim, não é arrepio, é convicção. Existe um segredo muito forte aqui também para o crescimento espiritual. É como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, versículo 13. Coloca para mim, Romanos 12, 13. Diga assim comigo, crer, mesmo sem sentir. Agora nós vamos passar aqui para o segundo, olha,
Olha um segredo do crescimento espiritual. O primeiro é você saber que Deus está com você, mesmo você não sentir nada, Deus está lá. Você já está crescendo espiritualmente entendendo isso. Segundo, compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidades. Isso. Compartilhe o que vocês têm com os santos que estão em necessidades e procurem em ser hospitaleiro. Vê outra versão para mim, Mari. Coloca essa versão aqui, ó. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Você tem essa versão? Comunicai com os santos na sua necessidade. Cooperai com os santos nas suas necessidades. Praticai a hospitalidade. Esse é um segredo do crescimento espiritual. Você tem o hábito de pedir ajuda em oração aos seus irmãos na fé? Você tem o hábito de comunicar as suas necessidades espirituais? Você tem, escuta, olha aqui para mim. Você tem comunicado as suas dores, os seus medos, os seus pesares, suas dificuldades? Tem gente que tem dificuldade em compartilhar suas dores, seus traumas. E todos nós precisamos, em algum dia, em algum momento, de comunicar as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades físicas. Há pessoas que têm dificuldade em pedir oração. Há pessoas que têm dificuldade em compartilhar o seu coração com os outros. Deus sempre vai levantar pessoas que você possa contar em oração. Deus levanta intercessores para cuidar de nós em oração. Mas eu preciso me abrir, irmãos, para comunicar as minhas necessidades, comunicar as suas necessidades com os santos. O mesmo Paulo vai dizer, olha aqui, carregai as cargas uns dos outros. E eu entendo que esse é um assunto muito sério. Claro que você não pode ser leviano e menino de sair expondo a sua vida pessoal, né, a pessoas fracas, imaturas na fé. Você não tem que sair por aí espalhando suas dores, suas feridas, seus pecados aos quatro ventos e se destruindo. Mas Deus sempre vai levantar gente capaz e verdadeira para lutar suas guerras com você. Deus sempre vai levantar intercessores de oração para cuidar da sua vida espiritual, para orar com você, para fazer você crescer espiritualmente. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade hoje de comunicar as suas necessidades, de comunicar os seus pedidos de oração, porque um dia fez isso com alguém imaturo e alguém te expôs. Você foi pedir ajuda a alguém e saiu depois ferido dessa conversa, porque essa pessoa te expôs. O fato foi que você se expôs à pessoa errada. Você comunicou, não foi aos santos, ao seu irmão na fé. Você se comunicou a um menino, a uma criança. Então, eu não estou falando para você sair encontrando o que você vê pela primeira vez na sua vida e já contando a sua vida. Não é isso. Mas é ter com quem contar. Eu tenho essas pessoas. Quando a corda aperta, quando a coisa fica ruim, eu tenho para quem contar as minhas necessidades. Isso também é uma chave para o seu crescimento espiritual. O fato é que você tem que saber para quem você vai fazer isso. Pessoas maduras, gente de caráter, gente de Deus. Mas é importante que você faça isso, porque quando você faz isso, você está mostrando um ato de humildade. Quando você recusa
receber cuidados e oração de alguém, você está se colocando como um orgulhoso, como um soberbo. Então não é feio comunicar as suas necessidades aos santos. Não é feio você comunicar as suas necessidades e dizer: ei, a boca ficou terrível aqui agora, a corda apertou, tem como, ora aí por mim, o diabo levantou aqui, a coisa ficou séria. Às vezes você não precisa, irmão, contar o nome do santo, só fala o milagre. Só diga: a coisa ficou feia, ora aí, me ajuda aí. Quando você faz isso, é uma porta para o crescimento espiritual. Quem está aqui comigo ainda? Já vou terminar. Então você vai precisar fazer isso comigo de novo. Coloca a mão na sua cabeça assim, vamos lá, você vai falar seu nome mais uma vez. Peraí, não coloca a mão não, peraí, tira a mão. Deixa eu só te contar um testemunho que eu lembrei aqui. Uma vez, isso em 2013, 2012, a pastora de vocês, a pastora de Eli, estava com uma lesão no joelho, no tendão patelar. E eu estava fazendo um serviço voluntário para uma missionária muito querida, muito amada, de outra cidade. Eu tinha ofertado um trabalho no estúdio para ela, eu estava produzindo o CD dela, e no meado disso nós nos conectamos e eu comecei a compartilhar as minhas necessidades espirituais, as minhas dores. E quando pensou que não, em um dia muito aleatório, em uma noite muito aleatória, já por volta de uma meia-noite e pouca, eu sempre durmo com o celular perto do travesseiro, né, para caso de emergência. Meia-noite e pouco, meu telefone começou a tocar, tocar, e eu, meia-noite, acordei meio atordoado, peguei o telefone, missionária Marisete, eu olhei assim, meio tenso assim. Eu falei: meu Deus, aconteceu alguma coisa com a irmã. E ela já era uma senhora, uma senhora mesmo, senhorinha mesmo, do coque, assim, bem baixinha, uma mulher do fogo de Deus, da oração mesmo. Aí eu peguei assim, alô, missionária, está tudo bem, a paz? Missionária, está tudo bem? Ela, uhul! Meu Deus! E eu desesperado, meia-noite, achando que tinha acontecido alguma coisa. Aí ela: Daniel, 2012, eu não era pastor ainda, eu fui ordenado em final de 2013. Ela: Daniel, irmão Daniel, eu sim, missionária. Ela: eu estou aqui no Rio, viu? E eu estou mergulhando aqui, eu estou fazendo uma campanha de oração pela sua vida. Eu vou fazer os 7 mergulhos de Naamã pela sua vida. Eu estou aqui orando e jejuando, e eu vou mergulhar agora. Deixou o seu light boom na água. Eu valei-me Deus. Eu sou uma contigo em oração, meu irmão. Eu estou orando por você aqui, estou mergulhando por você. Deus vai dar a resposta. E desligou o telefone. Passou-se 2 dias. Um empresário da cidade me chamou no escritório dele. Arrancou um envelope da carteira, um envelope com dinheiro. Jogou em cima da mesa e disse assim: esse aqui é o dinheiro para você ir lá fazer a cirurgia do joelho da sua esposa. Eu vou pagar tudo. Coloca a mão na sua cabeça agora. Você vai confessar comigo, vamos lá. Diga bem alto assim comigo: Daniel. Fala seu nome, fala 1, 2, 3 e... Você vai viver um crescimento espiritual quando você não se envergonhar em pedir ajuda, em oração, para os seus irmãos na fé,
quando você não estiver bem. Vira para o seu irmão e diga assim: você vai, né? E eu vou avançar aqui com você para a gente terminar. Paulo, ele vai nos dar um conselho assim muito prático, dizendo assim: olha, você precisa entender que as nossas lutas, as nossas guerras não é contra pessoas. Por mais que você queira lutar contra as pessoas, por mais que tem horas assim que elas até mereçam que você lute contra elas, mas a nossa luta não é contra elas. Primeiro, crer sem sentir nada. Segundo, comunicar suas necessidades aos santos. Terceiro, entender que a sua guerra é espiritual. Fala comigo assim: minha guerra é espiritual. Paulo vai dizer em Romanos 10: não sabeis vós que a arma da vossa milícia é espiritual e não carnal? Irmãos, eu sou um homem, e um homem muito bonito, por sinal. Obrigado. A minha gata, ó, obrigado, amor. Pelo menos você acha. Já tá bom. Olha aqui. Eu sou um homem como você. Eu tenho as minhas dificuldades como você tem. Eu tenho a minha humanidade gritando como você tem. E agora, recente, aconteceu algo na minha família, que muitos aqui sabem, onde alguém invadiu uma preferencial e bateu nas minhas duas irmãs, aonde deixou um transtorno muito grande na nossa família. Deformou por completo a minha irmã Eliane. E sabe, eu sou homem. Foi um erro. E humanamente você quer a justiça. Você quer a justiça. Porque você é gente, você é homem. Você olhar, Adilson, para sua irmã e ver ela em coma, morrendo, te dá um senso de justiça. Mas quando você entende que, quando você é espiritual e você precisa crescer espiritualmente, você entende que a nossa guerra, ela não é contra pessoas. Escuta isso aqui, irmãos, isso aqui é muito sério. Você vai aprender uma lição com a minha dor agora. Você vai aprender uma lição com a dor da minha família e da minha irmã agora. Quando você é espiritual e você está crescendo em Deus, você entende que a nossa luta, ela não é contra pessoas. O transtorno foi grande, desestabilizou, arruinou, estragou a menina. Como homem, dá vontade de ir lá, dá vontade de pegar, dá vontade de ir na justiça, e indenização, e muitas outras coisas, até coisas piores. Se você é gente, se você é homem, você sabe do que eu estou falando. Se você é mulher, sabe do que eu estou falando. Mas nessa hora você entende que você não é igual a todo mundo. E você não pode fazer o que todo mundo faz. Nessa hora é a hora que você tem que
morrer para si mesmo, para suas vontades. Entender que a nossa luta como espiritual não é contra pessoas. Errou. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui também já erraram no trânsito. Eu também já errei. Cabeça cheia, cabeça quente. Você passa um semáforo, você não vê, você chega do outro lado e fala: meu Deus, eu cruzei, meu Deus do céu, que perigo. Você cruza uma placa e você não vê, você fala: meu Deus, quase. Todo mundo aqui já errou, todo mundo aqui erra no trânsito. E erra na vida também em outras coisas. Mas a nossa guerra não é contra a pessoa que errou. É contra os principados, as potestades e os demônios que estão atuando na região celestial, no trânsito de Rondonópolis, ceifando vida e matando vida todos os dias. É claro que precisa se educar, precisa se monitorar, precisa se punir os erros, precisa se haver fiscalização, tudo isso. Eu não estou espiritualizando, irmão, e deixando impune os erros da terra. Não, pelo amor de Deus, me entenda. As leis têm que ser cumpridas, mas o que eu estou falando para você é algo espiritual que vai além. Agora só quem é espiritual vai entender, porque a nossa guerra não é contra principado e potestade, não é, aliás, a nossa guerra não é contra pessoas, não é contra A, contra B, a nossa guerra é contra o principado, potestade, demônios, dominadores, sabe, é você dar uma ordem de comando para o espírito que está causando os acidentes na cidade, e não quem errou, porque você pode errar, eu posso errar, qualquer um pode errar, e estamos sujeitos a erros, todas as horas aqui, todos os momentos. Mas você soltar, perdoar, e não querer e abrir mão das suas vontades, isso é sinal de alguém que está crescendo espiritualmente. Tem hora, irmãos, que realmente dá vontade de agir na força do braço. Com você também é assim. Mas você entende que a luta não é contra pessoas. Se você não entender isso, você vai viver em guerra. Com A, com B, com C. Falou de mim. Tá com fofoca com o meu nome. Aí não é nem o demônio que pega a pessoa, é a pessoa que pega o demônio. Se você não entender que a guerra não é contra a pessoa, mas contra o espírito da fofoca, contra o espírito da maledicência. A pessoa é só um canal, ela é só um instrumento. E eu vou te dizer, só existe o fofoqueiro, porque existe quem ouve o fofoqueiro. A fofoca, a maledicência, ela acaba no ouvido de uma pessoa espiritual. Quando ela vem, você podia bem criar, era vergonha na sua cara, né? Você tá bonzinho mesmo, é de criar vergonha na sua cara. Quem ouve a fofoca é pior do que quem falou. Quem permite ouvir a maledicência é tão maligno quanto quem está com a maledicência. Você vai crescer, mulher, você vai crescer, homem, você vai crescer, jovem, em nome de Jesus. Nossa guerra não é contra pessoas. Nossa guerra não é contra seres humanos. Nossa guerra é nas regiões celestiais. Coloca a mão na sua cabeça. Fala seu nome, grita seu nome bem alto e diga assim: Daniel, você vai viver um crescimento espiritual quando você entender que a sua guerra não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades, dominadores.
E por fim, um último conselho para você crescer espiritualmente em 2025. Quem quer? Levanta a mão, deixa eu ver. Posso falar ou eu deixo para outro dia? Palavra. 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 Ó, tem um guri gritando palavra aí, é isso aí mesmo. Não tem calça saruel e nem cabelinho na régua. Palavra. Você nunca viu esse meme, não? Eu vou mandar esse meme lá no grupo lá para vocês. E o detalhe, o menino que diz que não tem calça saruel, ele tá com a calça saruel. Aí ele diz que ele não tem cabelo, não, nem cabelinho na régua, ele tá com o cabelinho na régua. Tô brincando aqui para você tirar um pouco da atenção, que eu acho que o chicote tá muito grande, né? Mas irmão, a palavra. Pastor, como que eu vou crescer espiritualmente em 2025? Palavra, 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 palavra. Sai dos livrinhos de autoajuda e mergulha na palavra. Tem gente que está lendo o Deus Pai de manhã cedo e dormindo com Satanás de noite. No couro, o cão no couro. Está dormindo com o cão no couro. Não adianta, irmão. Café com Deus Pai de manhã cedo e dormir com o cão no couro de noite não resolve nada. Palavra, meu irmão. Palavra, tem que mergulhar na palavra. Sair dos livrinhos de autoajuda que afaga o ego, que menininho, bonitinho, ursinho, carinhoso, bonito. É palavra. É mergulhar na palavra. É mergulhar em Jesus. Sai dos videozinhos fofinhos de mensagem que massageia ego da internet e vai mergulhar na palavra. Tem uns pregadores aí na internet aí que eles é igual aqueles negócios assim que você coloca no churrasco. Ele é só para massagear a carne. Quem entendeu o trocadilho, entendeu. É amaciante de carne, Cleito. Só fala para a carne da pessoa, não fala com o espírito. É a palavra, meu irmão. Tem que ir para a palavra. Sai desses vícios, desses cortes de 30 segundos. Compartilhando esse negocinho de indireta para os outros. Isso aqui, ó, isso aqui dá certinho para o fulano, ó. Ó, Deus falando na terra, vou compartilhar isso aqui, que é para o outro. Não é para o outro, não, é para você, rapaz. Engraçado, quando é o chicote é sempre para o outro. Eu não entendo essas coisas. Quando é o confronto, ó, fulano tem que ouvir isso aqui, hein. Oxi. Fulano tinha que estar aqui nesse culto hoje para ouvir essa pregação aí, hein? Não, era você que tinha que estar. Amém? Tem que sair, meu irmão. Quer crescer espiritualmente? É a palavra. Porque sem conhecimento da palavra não tem avanço espiritual. A palavra é o nosso chão, é o nosso escudo, é a nossa torre forte. Amém? Amém? É você estar em Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8 vai dizer assim, ó: não se aparta a tua boca do livro desta lei, antes medita nela de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo está escrito nela, porque então fará prosperar o teu caminho. Pastor, como que eu vou fazer prosperar o meu caminho? Como que eu vou fazer crescer a minha vida? Como eu vou ser próspero no meu caminho? Não se aparta a tua boca do livro dessa lei, antes medita de dia e de noite. Rapaz, se eu tivesse uma Bíblia aqui, eu ia fazer igual o Barba. Me dá uma Bíblia, deixa eu... Eles nem sabem quem é, né? Quem quer crescer aqui, fala eu.
Então fala assim: meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. De dia e de noite. É lindo esse versículo. É lindo. Porque ele fala assim, ó, então fará prosperar o teu caminho. Pastor, o que faz prosperar o meu caminho? O que faz crescer o meu caminho? A palavra de Deus. E ele diz assim, ó, ele termina assim, ó, então prudente te conduzirá. Meu Deus. Não tem margem de erro na palavra. A palavra te traz prudência. A palavra te traz mansidão. A palavra te deixa brando. Salomão vai dizer que a palavra branda acalma o furor. O circo está pegando fogo. A coisa está violenta. É briga, é rolo, é fofoca, é não sei o que. Alguém cheio da palavra de Deus chega e dá uma palavra de Deus no meio daquele circo pegando fogo. É igual pegar uma água e fazer assim, ó. Acalma o furor. Não tem mais de erro na palavra. Quem está comigo? Eu não entendo a Bíblia, pastor. Então vem para a escola de fundamento na quinta-feira, que nós vamos fazer você entender a Bíblia. Eu leio, não entendo nada, aqueles nomes tudo esquisitos, aquelas coisas lá, bagunça minha cabeça tudo. Quinta-feira tem escola de fundamento aqui. Aí você vai entender, dá um amém aí, dá um glória. Quer entender, mas não quer pagar o preço para entender. Nunca entendi essa ideia. Quer o shape, mas não quer treinar. Ah, meu irmão, nem no veneno vai dar certo. Não adianta. Você quer entender a palavra, você tem que ler a palavra, você tem que pagar o preço pela palavra. Amém? Amém, irmãos? Pastor, eu não consigo me concentrar quando eu estou lendo, mas assiste um Reels atrás do outro o dia inteiro, deita na cama com o celular, assistindo Reels. Vou pegar duro. Irmão, quando o assunto foi a palavra, eu nunca aliviei. Quem me conhece, conhece. Quem sabe, sabe. Não consegue concentrar em ler a palavra, não consegue concentrar em conhecer a palavra, mas dá uma serotonina rápida para você ver se isso aqui é bom, mas na palavra não concentra. Sai, TDAH, em nome de Jesus. Capeta. Começa a ler a Bíblia, começa mas não dá sono no celular de jeito nenhum, Alda. Mas é nem a pau. Vira para o seu irmão e fala assim: quem não cresce é porque está morto. Me dá um sono, pastor, me dá um cansaço, eu sei. Quando eu fui os primeiros dias, as primeiras vezes para a academia, também me doía tudo. Eu chegava lá, eu sentava no aparelho e já começava. Mas aí eu venci o primeiro dia, o segundo, o terceiro. Eu venci a primeira semana, a segunda semana. Eu venci o primeiro mês. Eu venci o primeiro ano. Esse mês faz 1 ano que eu comecei a cuidar da minha saúde. 1 ano. Hoje, das 6 horas da manhã, o meu corpo me levanta, me coloca de pé, me levanta, tomo meu cafezinho.
Aí eu medito na palavra, escrevo meu sermão de manhã cedo ou envio os devocionais, o discipulado no grupo da igreja. Aí eu vou cuidar do templo, vou cuidar do meu corpo. É automático. Pastor, por que você está falando isso aqui? Que tem uma coisa a ver com a outra. No começo, a sua alma não quer ler, não. Ela dá sono, dá sono, dá moleza, aí você vence o primeiro dia, o segundo dia, a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, o primeiro mês, segundo mês, aí você vai vencendo na palavra, você vai vencendo na palavra. Daqui um tempo, daqui uns dias, a hora que você levanta de manhã cedo, o seu espírito já se coloca de pé e fala assim: e aí, não vai ler a palavra hoje não? De noite, na hora que você vai dormir, seu espírito já está de pé, treinado, alimentado, falando: não vai meditar na palavra não. Porque primeiro você faz os seus hábitos, depois os seus hábitos te fazem. Deixa eu repetir isso aqui. Primeiro você faz seus hábitos, depois os seus hábitos te fazem. Primeiro você faz seus hábitos, depois os seus hábitos te fazem. Quer crescer? Palavra, comunhão. Coloca a mão na sua cabeça e vamos terminar. Você viu que hoje você fez várias declarações proféticas, né? Sobre você. Você viu? Porque quem percebeu, fala eu. Fala assim comigo, fala seu nome, grita bem alto. Fala assim: Daniel, você vai crescer espiritualmente quando você entender que você precisa mergulhar na palavra de Deus, noite e dia, noite e dia. Coloque sobre seus pés. Quero desafiar você a chegar às 19 horas em ponto. Domingo que vem nós vamos começar o culto 19, igual foi hoje, em ponto. Se você chegar mais tarde, você vai perder os louvores. 19 horas em ponto. Amém? Em nome de Jesus, aguardo você aqui. Eu queria que agora você fizesse diferente. Ao invés de colocar a mão sobre a sua cabeça, você vai colocar a mão sobre o ombro de alguém. Isso, coloca a mão sobre o ombro de alguém. E você vai orar e você vai declarar crescimento espiritual sobre a vida dessa pessoa. Você vai falar: Deus, abra a mente aqui do meu irmão, abra a mente da minha irmã, para que haja um crescimento exponencial, um crescimento espiritual sobre a vida deles, sobre a vida dela. Isso, em nome de Jesus, começa a orar. Fala: Deus, que haja comunhão, que haja palavra. Espírito Santo, que haja comunicação com os santos. Deus, eu oro em nome de Jesus pelo meu irmão. Eu oro pela vida do meu irmão, da vida da minha irmã, para que esse ano de 2025 seja um ano de crescimento espiritual, que seja um ano, Deus, onde essa pessoa venha crescer no poder, na graça, na sabedoria, no conhecimento de Cristo Jesus, para que essa pessoa possa alcançar do Senhor graça sobre graça. Eu oro sobre a vida da igreja, para que haja um mergulho na palavra, para que haja um mergulho na oração, Deus, para que haja um crescimento exponencial sobre o teu povo, no poder do nome de Jesus. Deus, eu oro por eles agora e eu declaro uma semana próspera, abençoada, uma semana de crescimento espiritual sobre eles. Deus, que não haja falta e nem sensação de falta. Livra-os de todo perigo, livra-os de todo mal. Livra eles, Senhor, do assaltante, do roubador, do matador. Livra eles dos acidentes na estrada, dos acidentes nas BRs. Eu declaro, Deus, o seu povo abençoado no poder do nome de Jesus. E toda a igreja diz? E toda a igreja diz? Se valeu a pena estar nesse lugar, ouvir essa palavra nessa noite, dá um brado de vitória e aplauda o Senhor nesse lugar. Abraça quem está do seu lado, despeça dele aí e até domingo que vem.